Hoje você vai aprender sobre a teia alimentar. Bom, a teia alimentar, o próprio nome dela já diz, aí é uma teia, um emaranhado aí de coisas. Mas, se a gente parar para observar bem de pertinho, nada mais é do que várias cadeias alimentares unidas num lugar só. Inclusive, dá uma olhadinha na aula sobre cadeia alimentar para entender como funciona aí, né, essa estrutura de cadeia, para depois entender melhor como é a teia alimentar. Uma teia alimentar, ela vai funcionar da seguinte maneira: toda e qualquer alimentação que nós tivermos no planeta vai iniciar sempre com aquele indivíduo produtor. Na nossa teia aqui, o nosso produtor é a nossa plantinha, aqui é a nossa árvore. Ela vai ser o primeiro ponto ali, né, o primeiro estágio da nossa teia e inclusive de uma cadeia alimentar, né? Então o nosso produtor aqui está representado pela planta. Essa planta, ela pode ser consumida por insetos, né, por exemplo, herbívoros, ou por pássaros, ou por outros animais que venham a se alimentar deste indivíduo. Eles são os consumidores primários, a gente chama eles de herbívoros. Lembrando aí que a gente sempre faz uma seta e ela aponta para quem está consumindo, para quem está comendo. Então, essa árvorezinha está sendo comida pela borboleta e também está sendo consumida aqui por este pássaro. Bom, esses animais, né, esses indivíduos, eles também servem de alimento para outros animais. Então, observando aqui a nossa teia, a gente pode ter animais, por exemplo, a cobra, que pode se alimentar aqui do nosso pássaro. A gente pode ter o sapo, que pode se alimentar da nossa borboletinha. Então, sendo assim, a gente vai também fazer a ligação aí. Então, o nosso pássaro está sendo comido pela cobra, lembrando que a seta aponta sempre para quem está comendo e a borboleta para o sapo. Além disso, esses indivíduos, a cobra e o sapo, também podem servir de alimento aí. Mas olha só, as cobras comem sapos também, dependendo da espécie. Então, o sapo também pode servir aqui de alimento para a nossa cobra. Então, a gente entra aí, né, de novo, com uma setinha apontando para quem está consumindo. Então, olha só, vamos observar esse primeiro pedaço. Nesse primeiro pedaço, essa cobrinha comeu o pássaro que comeu a planta, certo? Então, nessa cadeia alimentar aqui, ó, ela seria o consumidor secundário. Agora, vamos observar a outra cadeia. A planta foi consumida pela borboleta, a borboleta foi consumida pelo sapo e o sapo foi consumido pela cobra. Aí, nessa cadeia aqui, a nossa cobrinha seria o consumidor terciário. Então, essa é a grande diferença entre uma cadeia alimentar e uma teia alimentar. Um único indivíduo, essa cobra, ela pode estar tanto na caixinha, né, de um consumidor secundário, como de um consumidor terciário, por exemplo. Então, essa vai ser a diferença. Lá na cadeia alimentar isso não acontece. A cada indivíduo pertence apenas um nível trófico. Aqui a gente tem um indivíduo, né, podendo estar ali em vários níveis tróficos. Então, vamos continuar aqui na nossa teia. Temos aqui, por exemplo, uma salamandra, né, que poderia se alimentar também dessa borboletinha aqui. Então, vamos puxar aqui mais uma setinha. Essa salamandra, ela pode também ser consumida pela cobra. Então, vai mais uma setinha pela cobra. E agora, quem é que consome essa cobra, né? Bom, os gaviões, eles são aí topo de cadeia, que a gente chama. Ou seja, eles não têm predadores que vão consumir eles. Então, eles, digamos, são os últimos ali, né, de uma cadeia alimentar, por exemplo. Então, ele consome essa cobra, ele pode consumir essa salamandra. Em, né, algumas hipóteses, ele pode, inclusive, consumir lá o nosso sapinho. Olha só, tá vendo que ficou um monte de seta bagunçada, entre aspas? Essa bagunça aqui é que a gente chama de teia. Por quê? Em um ambiente, né, onde eu vou ter todos esses animais envolvidos junto com uma planta, eles não vão estar única e exclusivamente numa linha reta. Eles não vão um comer o outro, né, naquela sequência. Um pode consumir o outro aqui, entrando em realmente uma teia de alimentação, onde vários indivíduos podem consumir coisas diferentes. É assim que funciona, né, no nosso meio ambiente.
mas e esse funguinho aqui? O que ele está fazendo aqui? Os fungos e bactérias, eles são decompositores. Ou seja, eles vão, quando esses indivíduos todos aqui, inclusive essa arvorezinha aqui, acabar morrendo, esse indivíduo, que é um fungo, ele vai consumir os restos orgânicos, ou seja, vai consumir o que sobrou ali de célula de todos esses seres vivos. Sendo assim, ele é, digamos, o ponto final ali, né, da nossa teia. Bom, e como é que a gente vai colocar essa seta, né? Porque se a gente parar para pensar, ele não está comendo, né? Sim, ele está comendo sim. Ele é um indivíduo que ele faz o quê? A digestão, né? Ou seja, ele vai consumir ali o que sobrou daquelas partes orgânicas. Então, todo mundo, ao morrer, vai ser consumido pelo fungo. Inclusive, alguns animais gostam de comer fungos, né? Então, eles também podem ser consumidos por alguns animais. Então, olha só, que interessante que fica, né? Uma teia alimentar tem toda essa configuração, ou seja, todos esses indivíduos estão associados em alguma parte por conta da própria natureza ali onde eles vivem, tá certo? Então, a gente tem uma grande diferença aí entre teia e cadeia, onde a cadeia é linear, só tem uma única direção, e a teia fica esse emaranhado, né, de informações aqui. Então, na natureza, o que a gente vai encontrar funcionando é uma teia alimentar, onde os indivíduos vão estar em associação uns com os outros e também se alimentando uns dos outros. Um grande beijo e a gente se encontra na próxima aula. Tchau!